bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos comentar, dentro da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, como é feita a distinção e o enquadramento legal da conduta do agente para tipificar sua conduta, no artigo 28, que é a utilização da substância entorpecente para consumo pessoal, do artigo 33, que diz respeito ao tráfico de drogas, então a traficância. Como que é feita essa distinção dentro da lei de drogas para que seja enquadrada a conduta do agente? De início é importante citar onde se encontram essas duas situações. O consumo pessoal de substância entorpecente está previsto lá no artigo 28, que descreve quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Já o tráfico de drogas, a traficância, está previsto lá no artigo 33. Traz uma série de verbos e ao final, ainda aquele que entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ok? Então, consumo pessoal, artigo 28, e traficância, artigo 33, lá da Lei 11.343 de 2006. Quem responde pelo delito do artigo 28 vai ser lavrado um termo circunstanciado e vai responder lá no GCRIM. Já a traficância vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante e as penas também são bem severas. Tá? Enquanto que no artigo 28 nós temos uma advertência, comparecer em cursos, no artigo 33 é pena de 5 a 15 anos. Então é muito importante para a defesa analisar bem esses critérios até para subsidiar a sua defesa, a fim de que, eventualmente, se a conduta for encaixada no artigo 33, tentar a desclassificação para o consumo pessoal do artigo 28, porque a pena é muito mais benéfica. De início, quem vai fazer esse juízo de valor para enquadrar a conduta no artigo 33 ou no artigo 28? Ao menos de maneira inicial, até porque esse enquadramento ele não vai ser definitivo, cabe à autoridade policial que fez a prisão do agente ou através do Ministério Público, que vai dar impulso ao processo. Então, inicialmente, esse enquadramento, se o agente vai responder pelo delito do artigo 28 ou do artigo 33, vai caber à autoridade policial e ao Ministério Público. Inclusive, lá no artigo 52 da Lei de Drogas, diz o seguinte: fim dos prazos a que se refere ao artigo 51, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo, relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Tá? Então, essa é a previsão do artigo 52 da Lei 11.343 de 2006. Inicialmente, então, esse juízo de valor desse enquadramento legal vai caber à autoridade policial e ao Ministério Público. Lembrando que o magistrado ele não está vinculado, ele não está obrigado a manter essa classificação. Posteriormente, ele vai poder alterar. Quais são os dois sistemas utilizados para quantificar e para determinar se aquela situação denota que vai ser o porte ali, o uso da droga para consumo pessoal ou para traficância? Existem atualmente dois sistemas de quantificação. O sistema legal, de quantificação legal, e o sistema de quantificação judicial. O sistema de quantificação legal é estabelecido um limite. Todo agente que for pego com essa substância entorpecente até esse determinado limite vai ser automaticamente considerado como usuário e essa substância vai ser considerada como uso pessoal, respondendo pelo artigo 28. Já quando o indivíduo é pego com uma substância além desse limite estabelecido, ele já cai automaticamente lá no enquadramento legal do artigo 33 da traficância, ou seja, responderia pelo crime do tráfico de drogas. Já o sistema de quantificação judicial incumbe ao juiz analisar as circunstâncias e determinar se o agente vai responder pelo artigo 28 ou pelo artigo 33. Eu destaquei de amarelo aqui o sistema de quantificação judicial porque esse é utilizado no ordenamento pátrio, no ordenamento nacional. Então, no Brasil, cabe ao juiz esse juízo de valor. Se vai ser enquadrada a conduta no artigo 28
uso pessoal, ou no artigo 33, traficância. No Brasil não existe um limite. É pego até a quantidade de 4 quilos, ele é usuário, acima disso ele é traficante. Não. O sistema é de quantificação judicial. E quais são os critérios que o juiz vai utilizar para determinar se o enquadramento legal vai ser no artigo 28, uso pessoal, ou no artigo 33, a traficância, o tráfico de drogas? Ele vai se utilizar dos critérios apontados lá no artigo 28, parágrafo 2º, também da Lei 11.343 de 2006. O que diz lá? Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, esses são 5 critérios que o magistrado vai utilizar para definir se a substância era para uso pessoal ou era para traficância. Lembrando, eu vou destacar aqui para vocês, esses critérios serão analisados conjuntamente e não isoladamente. Então o juiz não vai analisar, um critério aqui é desfavorável, já vou enquadrar como tráfico de drogas. Não, ele vai analisar esses critérios aqui como um todo para nortear a decisão dele. O primeiro critério aqui, natureza e quantidade da substância apreendida. Imagina que aquela pessoa, aquele indivíduo que foi pego e preso, estava na posse de 150 pedras de crack. Muito provavelmente, até pelo conhecimento prático, essas 150 pedras de crack não seria para o consumo pessoal dele. Muito provavelmente seria para a traficância. Dessa maneira, dá indícios de que a conduta dele deve ser enquadrada lá no artigo 33. Imagina só que ele, além de ser pego com 150 pedras de crack, ele também foi pego em um local conhecido pelo comércio de drogas, o local onde frequentemente as pessoas vão até lá para comprar ou vender drogas. Então, por esses 2 critérios aqui, já também dá grandes indícios de que o indivíduo estaria cometendo a traficância, o crime de tráfico de drogas previsto lá no artigo 33. Condições em que se desenvolveu a ação. Imagina uma outra situação que o indivíduo ele não foi pego nesse local, onde é conhecido pelo comércio de drogas. A natureza e a quantidade também não são muito expressivas, mas ele foi pego em casa e com peneira de precisão, algumas substâncias estavam separadas, já embaladas e preparadas para o comércio, tinha peneira para refinar a droga, enfim, outros aparatos para preparação e embalagem dessa substância. Muito provavelmente também dá indícios de que ele faz o comércio, pratica o delito do artigo 33 e que essas substâncias não seriam voltadas para o consumo pessoal. Outro critério também, que é o 4º aqui, circunstâncias sociais e pessoais. Imagine que a gente ele é pobre, ele está nessa condição de miserabilidade e é encontrado com ele grande quantidade de drogas. Ora, se ele está nessa condição de miserabilidade, como que ele teria condições de fazer a aquisição dessa droga que foi pega com ele? Então, provavelmente também ele pegou, mas pegou para fazer o comércio dela. Pegou, vamos dizer, fiado para vender e depois repassar a quem ele pegou a droga certa quantidade de dinheiro pela venda. Tá? Então, essas circunstâncias também são levadas em consideração. E por último, conduta e os antecedentes do agente. O agente foi pego com grande quantidade, em local conhecido pelo comércio de drogas e com relação aos antecedentes, ele possui outras condenações pelo crime de tráfico de drogas. Então, mais um elemento, mais um critério que vai ser analisado em seu desfavor. Tá? Então, o magistrado, para decidir, de acordo com o sistema de quantificação judicial que é utilizado no Brasil, ele vai se utilizar dos critérios lá do artigo 28, parágrafo 2º, para determinar, de acordo com a natureza e quantidade de substância apreendida, local, condições que desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente, com base nesses critérios, ele vai orientar a decisão dele, se vai enquadrar o tipo penal no artigo 28 ou no artigo 33. Então, é dessa forma que é feita a classificação e distinção entre o artigo 28 e 33. Cabe inicialmente à autoridade policial e ao Ministério Público, mas a decisão final fica a cabo do magistrado, pois é utilizado o sistema de quantificação judicial, e ele vai se basear nesses critérios determinados pelo artigo 28, parágrafo 2º,
para orientar a sua decisão, se vai de fato enquadrar a conduta no artigo 28 ou no artigo 33 da Lei 11.343. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.